Menino prodígio do xadrez polaco disputa partida simultânea contra 22 adversários. As companhias de telefones americanas lutam entre si por parcelas de mercado. Em todo o país, os lares são ligados às redes de cabos. Em Portugal, iniciam-se os filmes publicitários. A Sociedade das Nações representa o primeiro sistema de segurança coletiva e destina-se a proteger a integridade territorial e a independência de todos os seus membros. Iniciou as suas funções no dia 16 de janeiro de 1920, reunindo o seu conselho no Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, em Paris. As grandes potências França, Grã-Bretanha, Itália e Japão foram os seus membros permanentes. A Bélgica, o Brasil, a Grécia e a Espanha foram os primeiros membros não permanentes. A ideia de solucionar os conflitos internacionais à mesa de negociações fora já desenvolvida durante as Conferências de Paz de Haia, realizadas em 1899 e 1907. O presidente americano Woodrow Wilson retomou a ideia nos seus 14 pontos de 8 de janeiro de 1918. Durante a Conferência de Paz de Versalhes, as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial deliberaram sobre a forma de uma futura aliança das nações. Em 28 de abril de 1919, foi votada a ata da Sociedade das Nações, que passou a ser parte integrante dos Tratados de Paz. Apesar de Wilson ter sido o principal instigador, os Estados Unidos da América mantiveram-se afastados da nova organização. As potências centrais vencidas não puderam, de início, participar na Sociedade das Nações. Os seus membros fundadores foram os 32 aliados da Primeira Guerra Mundial e 13 Estados neutrais. Os seus representantes constituíram a Assembleia da Sociedade, na qual cada um dos membros dispunha apenas de um voto. A primeira secção reuniu-se a 15 de novembro em Genebra, sede definitiva da organização. O primeiro secretário-geral foi Sir James Eric Drummond. As primeiras tarefas da Sociedade das Nações resultaram diretamente dos Tratados de Paz de Versalhes. Referendos da Silésia do Norte, em parte da Prússia Oriental e Ocidental, fiscalização na cidade livre de Gdansk e administração da região do Sarre. Para além disso, a Sociedade das Nações também tomou a seu cargo as anteriores colónias alemãs e os territórios não turcos do Império Otomano. Os desportos de inverno gozam de cada vez maior popularidade na Europa. A sede da Confederação Geral do Trabalho, em Lisboa, é encerrada por cerca de um mês. Sacadura Cabral efetua a travessia aérea entre Inglaterra e Lisboa. – 14 de agosto de 1920. Em Antuérpia são inaugurados os 7º Jogos Olímpicos, os primeiros do pós-guerra. Porém, a guerra lança ainda as suas sombras sobre o acontecimento esportivo. Os países vencidos não são convidados. Os Estados participantes enviam apenas pequenas representações. Portugal alcança o 4º lugar na prova de espadas. O ténis torna-se uma das mais apreciadas disciplinas olímpicas. A francesa Suzanne Langlain assegura a medalha de ouro na prova individual. A corrida dos 400 metros barreiras, uma das mais temidas entre os atletas, é ganha pelo norte-americano Frank Loomis. Eileen Regan, uma americana de apenas 15 anos de idade, alcança a medalha de ouro no salto acrobático, tornando-se a mais jovem campeã olímpica de todos os tempos. 25 de janeiro de 1924. Inauguração dos Jogos Olímpicos de Inverno em Chamonix. A equipa suíça de tobogã sagra-se vencedora na competição de tobogã de 4. O
o norueguês Thorleif Haug vence as competições de fundo dos 18 e 50 km. O finlandês Julius Skutnab ganha ao todo 3 medalhas nas provas de velocidade na patinagem. Os Jogos de Paris entram na história do desporto como os Jogos de Nurmi. Paavo Nurmi, o mago do meio fundo e fundo, vindo da Finlândia, vence as provas dos 1.500 e 5.000 metros, bem como o cross de 10 km. A terceira e quarta medalha conquista-as integrado na equipa nacional do seu país. Um compatriota de Nurmi, Albin Stenros, vence a prova da maratona, levando para casa a medalha de ouro. A equipa feminina americana é extremamente bem sucedida nestes Jogos. Com medalhas de ouro no ténis e salto acrobático, as americanas comandam até final a classificação geral entre nações. Os primeiros festivais de Salzburgo realizados na Dorfplatz são inaugurados com o Jedermann. Durante a explosão de uma bomba na Wall Street de Nova York, perdem a vida 30 pessoas. Nos Estados Unidos, a estação KDKA emite o primeiro programa regular de rádio em todo o mundo. O 2 de novembro de 1920, Washington. Apoteóticos aplausos para Warren Harding. O candidato dos republicanos vence as eleições presidenciais com uma maioria avassaladora. Em janeiro de 1921, o 29º presidente dos Estados Unidos muda-se para a Casa Branca. O seu slogan eleitoral, Regresso à Normalidade, foi ao encontro dos anseios da grande maioria dos americanos. As pessoas desejavam voltar à situação que se vivera antes da guerra, a uma política sem compromissos nem intervenções internacionais. A recusa de ratificação do Tratado de Versalhes de 1919 e da Sociedade das Nações, expressa no programa dos republicanos, mereceu uma adesão generalizada. Para Harding, a reanimação da economia americana é tarefa prioritária. Diminuição de impostos e uma política protecionista para os produtos nacionais fomentam o crescimento. O nível de vida aumenta, embora os americanos estejam de acordo no que respeita aos benefícios do consumo. Existe, no entanto, uma questão que divide as opiniões nos Estados Unidos da América: a lei seca. Desde o início de 1920 que é proibido produzir, vender e consumir bebidas com um teor alcoólico superior a 0,5%. Responsáveis pela proibição são os círculos puritanos protestantes provenientes do chamado Cinto da Bíblia nas regiões rurais do sul do país. Os puritanos acham que as tradicionais virtudes americanas, fé, autodisciplina e dedicação ao trabalho, se encontram ameaçadas pelo que é necessário combater a degradação moral nas grandes metrópoles. Porém, o fruto proibido é o mais apetecido. O consumo de bebidas alcoólicas transforma-se numa desejável aventura. A visita aos speakeasies, ou os bares ilegais, passa a ser considerada como um hábito chique. Inventa-se o cocktail para melhorar o sabor de bebidas de qualidade suspeita, fabricadas a martelo em destilarias clandestinas e cervejarias de pátio interior. Em breve, o contrabando de álcool faz parte do dia-a-dia, abrindo as portas de par em par ao crime organizado. Surgem os primeiros impérios de gangsters, tornando insegura a vida nas grandes cidades da América. O exemplo mais famoso, Al Capone, com sua organização mafiosa em Chicago. O espectro do medo paira igualmente sobre o sul dos Estados Unidos. Trajando de branco, cabeça e rosto cobertos por um capuz cônico, o Ku Klux Klan persegue minorias étnicas e religiosas, negros, asiáticos, judeus, católicos. A sua intenção é preservar a pureza da raça branca. Nos seus assaltos noturnos, não se coíbem de violentar e mesmo assassinar as suas vítimas. Na sua maioria, os membros da seita secreta são recrutados entre os círculos de camponeses e pequeno-burgueses protestantes. Com 4 a 5 milhões de apoiantes, o Ku Klux Klan atinge em 1925 o ponto mais alto da sua popularidade.
É publicado o primeiro volume dos ensaios de António Sérgio. Um violento terremoto ocorrido na província chinesa de Gansu vitima 200 mil pessoas. Hitler assume a presidência do Partido Nacional Socialista, NSDAP. O terrível e lendário Conde Drácula, oriundo da longínqua Transilvânia. Um tema capaz de fascinar, de igual modo, escritores e realizadores. Em 1922, Friedrich Wilhelm Murnau adapta o romance de Bram Stoker no seu filme, Nosferatu. Murnau realiza assim aquele que é considerado como o primeiro filme de vampiros da história do cinema, introduzindo na composição uma série de elementos que irão posteriormente ser aproveitados por inúmeros filmes do género. Rodolfo Valentino, estrela de cinema e favorito do público feminino durante a década de 20, brilha em 1925 no filme The Eagle, representando a figura de um Robin Hood russo. Duas mulheres lutam pelos favores do herói. O enredo do luxuoso filme tira partido do carisma do galã argentino. Para a história do cinema, entra como um dos mais poderosos filmes da sua época o relato da revolta ocorrida no Couraçado de Potemkin. O realizador Sergei Eisenstein fora incumbido pelo Estado Soviético de realizar uma longa-metragem sobre os acontecimentos revolucionários de 1905. Escolhe para tema do seu filme os relatos históricos sobre a revolta dos marinheiros no Couraçado de Potemkin e a solidariedade manifestada pela população da cidade portuária de Odessa. Recorrendo aos elementos estilísticos da tragédia grega, o realizador reconstrói com mestria a trama dramática dos acontecimentos. O filme de Fritz Lang, Metrópolis, que apresenta a visão angustiante de uma metrópole dominada pelas máquinas, lança a UFA, a companhia cinematográfica que o produz, numa grave crise financeira. Os impressionantes arranjos visuais sobre máquinas em funcionamento nos quais se encontram enquadrados os movimentos conformes das massas humanas consomem mais de 7 milhões de marcos em custos de produção. Com as suas complexas sequências de efeitos especiais, o filme de Fritz Lang é considerado um clássico do género da ficção científica. As Pupilas do Sr. Reitor, produzido pela Caldevilla Film e realizado por Jorge Palou, transpõe para o grande ecrã o romance homónimo de Júlio Diniz. Em 1922, Jorge Palou realiza O Primo Basílio, o segundo famoso romance de Eça de Queiroz. Continuava a ser ideia da Invicta Film produzir películas genuinamente portuguesas. Em 1929, Leitão de Barros apresenta um documentário intitulado Nazaré, Praia de Pescadores. Com acentuada dimensão estética, o filme de Leitão de Barros refletia os ensinamentos do cinema alemão e russo. É fundada a revista republicana de esquerda Seara Nova. Na cidade do Cairo é deliberada a divisão da Palestina. Todos os dias uma boa obra. Com este lema, o movimento escoteiro obtém um enorme sucesso nos Estados Unidos da América. Nos anos 20, dá-se a crise final do liberalismo português. A nova República Velha enfrenta então uma conjuntura recessiva difícil de superar. Aumenta a instabilidade e o ideal republicano do 5 de outubro de 1910 começa a fraquejar. No governo sucedem-se os ministérios. A crise política instala-se, acentuando o ambiente depressivo do pós-guerra na Europa. Nas ruas, a agitação social está na ordem do dia. No poder, o Partido Democrático inicia um período de grande hegemonia, com António Maria da Silva a suceder-se por 2 vezes a si próprio. A permanência de António Maria da Silva à frente do governo cria uma calma aparente num clima de contestação intensa.
Em 1923, termina o mandato de António José de Almeida e o escritor e diplomata Manuel Teixeira Gomes torna-se o novo presidente da República Portuguesa. Para esfiar o novo governo, Teixeira Gomes chama de Paris Afonso Costa, mas este em breve desiste do intento. O presidente da República tenta em vão pacificar a situação política e em 1925 abandona o cargo. Bernardino Machado é o novo presidente de uma república cada vez mais enfraquecida pela crise política e económica. Nos anos 20, a moeda portuguesa entra em desvalorização galopante e a inflação congela os salários. As dificuldades económicas atingem a população já enfraquecida pela guerra. A carestia de vida atinge todos os estratos sociais e muitos são obrigados a mendigar. Nos meios urbanos, o agravamento das condições de vida explode em manifestações coletivas de desagrado contra a situação. A República tenta uma última solução com o novo Ministério que consegue uma derradeira conquista ao estabilizar a moeda e equilibrar o orçamento. Era, porém, tarde demais. O sistema republicano sofre pressões de vária ordem. A causa monárquica ganha novo fôlego e o intervencionismo militar cresce de dia para dia. Gera-se um clima de consenso contra a ordem instalada na figura do Partido Democrático. A Primeira República Portuguesa estava a chegar ao fim. As mulheres organizam os seus próprios Jogos Olímpicos como medida de protesto contra o Comitê Olímpico Internacional. A Irlanda torna-se Dominion independente, à exceção da província do Ulster. O Presidente da República Portuguesa, António José de Almeida, visita oficialmente o Brasil. Nápoles, na tarde do dia 27 de outubro de 1922. Benito Mussolini, o chefe do Partido Nacional Fascista, convoca os seus seguidores apelando para uma marcha sobre Roma. Cerca de 40 mil camisas negras pegam em armas e põem-se a caminho. Os fascistas estão mal armados. Seria fácil detê-los. No entanto, o governo italiano recua. O primeiro-ministro Luigi Facta pede ao rei Emanuel II que proclame o estado de sítio a fim de poder dominar os fascistas com o exército. Em vão. O monarca recusa terminantemente e vai ao ponto de nomear Mussolini primeiro-ministro. A ascensão de Mussolini começou em março de 1919. Foi então que ele fundou os Fasci di Combattimento, um movimento simultaneamente antissocialista e anticapitalista. As crises do pós-guerra, as lutas laborais e greves, bem como a fragilidade e a impotência dos governos em constantes mudanças, favoreceram a ascensão dos fascistas. Quando no verão de 1920 os fascistas proclamaram a violência e o terror como nova forma de luta contra os socialistas, os seus atos receberam o apoio da classe camponesa e da média burguesia. Em parte, as suas ações chegaram mesmo a contar com a ajuda da polícia e do exército. Em poucos anos, os Fasci transformaram-se num movimento de massas. Na primavera de 1921, os liberais, liderados por Giovanni Giolitti, formaram uma coligação eleitoral com os fascistas. Embora tivessem conquistado apenas 35 das 535 cadeiras do Parlamento, os fascistas passaram a gozar de um novo reconhecimento político. O programa dos fascistas dirigia-se contra o socialismo, o liberalismo e o parlamentarismo. Apoiava um sistema corporativo e caracterizava-se por um nacionalismo exacerbado. Quanto à forma como Mussolini imaginava a ascensão da sua nação, era algo que a própria Itália e o mundo em breve iriam testemunhar. Embora Mussolini seja já primeiro-ministro desde finais de outubro, a realidade é que ainda governa numa coligação composta por nacionalistas, liberais de direita e católicos. Mussolini continua a ampliar a esfera do seu poder. Em dezembro de 1922, institucionaliza as suas unidades paramilitares e funda um grande conselho fascista. Nas eleições parlamentares de abril de 1924, o seu partido alcança 365 assentos na Assembleia. Porém, o êxito é rapidamente assombrado por uma grave crise. No dia 10 de junho de 1924, o deputado socialista e secretário-geral do partido, Giacomo Matteotti, é assassinado por fascistas.
Só muito dificilmente Mussolini consegue refutar as acusações de corresponsabilidade no assassinato. A oposição parlamentar tenta em vão convencer o rei a destituir Mussolini. Como reação, o chefe dos fascistas passa à ofensiva. Em dezembro, são proibidos os jornais da oposição e presos inúmeros jornalistas. No dia 3 de janeiro de 1925, Mussolini discursa no Parlamento. A ditadura unipartidária fascista é oficialmente proclamada. Howard Carter descobre o túmulo de Tutankhamon no Vale dos Reis. O Prémio Nobel da Física é atribuído a Albert Einstein. Partida para a primeira travessia do Saara, com viaturas todo o terreno. (11 de janeiro de 1923). Soldados franceses e belgas ocupam a região industrial da Bacia do Ruhr para assegurarem a produção penhorada. O motivo? Ligeiros atrasos na entrega por parte da Alemanha das reparações estipuladas para a madeira e para o carvão. A Alemanha reage com um grito de indignação. O governo do Reich protesta contra a intervenção, acusando-a de violar o direito internacional. Wilhelm Kuno, o chanceler do Reich, suspende as reparações e apela à população para que participe numa resistência passiva. No entanto, o tempo trabalha a favor das forças de ocupação. A ausência das receitas dos impostos e o desemprego são um fardo demasiado pesado para o debilitado orçamento do Estado alemão. Os salários deixam de ter qualquer valor. Entre a população, cresce a miséria. Em 12 de agosto de 1923, o governo de Kuno demite-se. Gustav Stresemann é nomeado chanceler do Reich. A economia encontra-se à beira da ruptura. Entretanto, amadurece na Baviera o próximo conflito. O sul da Alemanha transformou-se num baluarte dos partidos da extrema-direita e associações paramilitares. Desde o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, de Adolf Hitler, fundado em 1919 como Partido Alemão dos Trabalhadores, até às associações pan-germanistas. Todos eles consideram a interrupção da luta do Ruhr como mais uma traição cometida contra o povo alemão. O primeiro-ministro bávaro Eugen Kniling declara o estado de emergência na Baviera e nomeia Gustav Ritter von Kahr para comissário-geral do Estado no intuito de manter a ordem pública. No seguimento desses acontecimentos, o chanceler Stresemann declara o estado de emergência em todo o Reich. Porém, o comissário-geral bávaro von Kahr não aceita essa medida. O conflito estala quando o comando militar bávaro, sob as ordens do general von Lossow, se nega a cumprir uma ordem transmitida pelo ministro da Defesa do Reich, Otto Gessler. Na ausência de confiança nas autoridades bávaras, o legítimo meio de execução institucional do Reich, que consistiria na intervenção armada, torna-se uma medida demasiado arriscada. Na Saxónia, a reação do governo central é completamente diferente. Através da sentença de 23 de outubro contra a Frente Popular, uma coligação de sociais-democratas e comunistas que governava a região, o governo do Reich impõe a exclusão dos comunistas e a eliminação das suas milícias. O perigo da esquerda foi conjurado. Pelo contrário, o perigo da direita não para de aumentar. A partir da Baviera, Hitler e Ludendorff querem tomar o poder. Na tarde do dia 8 de novembro, assaltam à frente de unidades armadas das SA a cervejaria Burgenbräu, em Munique, onde se encontra reunida a cúpula do governo bávaro. Ludendorff e Hitler anunciam a deposição do governo da Baviera e do próprio Reich. Porém, os responsáveis do governo deposto anunciam nessa mesma noite um desmentido e decidem fazer abortar a intentona. No entanto, Ludendorff e Hitler não desistem. Os dois cabecilhas proclamam a Revolução Nacional e constituem um governo nacional provisório. Na manhã do dia 9 de novembro, marcham com os seus sequazes pelas ruas do centro de Munique. Pouco antes de chegarem a Feldherrnhalle, são travados por unidades da polícia. Há mortos e feridos.
A tentativa de sublevação acaba por fracassar, constituindo como que o dramático ponto final do ano das crises de 1923. Nesse mesmo dia, é proibido o NSDAP. A República de Weimar conseguiu, por enquanto, controlar os perigos vindos da direita e da esquerda. Mulheres americanas são colocadas como agentes da polícia. Gertrude Iderly, uma apaixonada da natação que se prepara para a travessia do Canal da Mancha, estabelece um novo recorde mundial nos 200 metros em estilo livre. Realiza-se o primeiro congresso do Partido Comunista Português. – 29 de outubro de 1923. É o dia da fundação da República Turca. Mustafa Kemal Pasha, o líder do movimento nacionalista turco após a Primeira Guerra Mundial, torna-se o seu primeiro presidente. O Império Otomano saíra vencido da guerra após aliar-se às potências centrais. O governo do sultão Maomé VI viu-se obrigado a aceitar a ocupação de vastos territórios do Império, bem como a desmobilização do exército. Durante esse período de desintegração, o general Mustafa Kemal Pasha fundou um movimento nacionalista turco. O seu objetivo, a independência de todos os territórios turcos da Anatólia e da Trácia, como única condição para um tratado de paz. Em abril de 1920, o movimento nacionalista turco constitui em Ankara um contra-governo. À cabeça encontra-se Mustafa Kemal. No entanto, o governo oposicionista não consegue impedir a assinatura por parte do sultão do Tratado de Sèvres em agosto de 1920. A Turquia viu-se obrigada a entregar a totalidade dos territórios árabes. Izmir e vastas regiões da Anatólia Ocidental tornam-se gregas, enquanto uma grande parte dos restantes territórios é dividida em zonas de influência e ocupação. Porém, o movimento nacionalista consegue impedir o desmembramento do país com o poder das armas. No sudeste da Anatólia vence os franceses, no nordeste os romenos. Os seus mais encarniçados inimigos continuam a ser os gregos, que em outubro de 1922 também se dão por vencidos. Em 24 de julho de 1923, Mustafa Kemal Pasha conclui com os aliados o Tratado de Lausana. Nele é reconhecida a independência da Turquia. As tropas da Entente abandonam o país. Simultaneamente, a Turquia e a Grécia combinam o regresso das populações turcas e gregas aos seus respectivos países de origem. Após a fundação da República Turca, o presidente Mustafa Kemal Pasha efetua profundas reformas no país. Para desespero do mundo islâmico, o novo presidente elimina o califado, bana as escolas do Alcorão, as refeições religiosas e proíbe o uso do fez e do véu. De acordo com o modelo europeu, renova, entre outros aspectos, o sistema jurídico e introduz o alfabeto latino. Pelos seus méritos e serviços prestados à pátria, Mustafa Kemal Pasha recebe em 1934 o nome de Atatürk, o pai dos turcos. – 34 mulheres candidatam-se às eleições do Parlamento Britânico. Publica-se o primeiro volume do Guia de Portugal, de Raul Proença. Sarmento de Beiros realiza a primeira travessia aérea Lisboa-Macau. Em 21 de janeiro de 1924, Vladimir Ilyich Lenin morre na sua casa de campo em Gorky. Nos finais de 1917, os bolcheviques, sob o comando de Lenin, tinham alcançado o poder na Rússia. Porém, o seu domínio ainda não estava consolidado. Desde fevereiro de 1918, que o Conselho dos Comissários do Povo, o chamado Governo dos Proletários e Camponeses, travava uma impiedosa luta pela própria sobrevivência. Entre os contra-revolucionários, os chamados brancos, encontravam-se sobretudo socialistas revolucionários, mencheviques, tropas de cossacos e monárquicas. Os brancos recebiam o apoio da Grã-Bretanha, da França, do Japão, da Legião Checoslovaca e dos Estados Unidos da América. No entanto, foi o governo revolucionário que acabou por sair vencedor. Sob a orientação de Trotsky, os bolcheviques tinham constituído um exército vermelho com assinalável capacidade ofensiva.
O novo governo era apoiado sobretudo pelas massas dos camponeses e trabalhadores. Pelo contrário, os brancos, tal como os seus aliados, não possuíam um projeto político comum. Os seus exércitos e partidos estavam mal organizados. Nos finais de 1920, a Guerra Civil terminara, à exceção dos territórios mais orientais, onde ainda perdurou até 1922. Quase 6 milhões de pessoas tinham sido vitimadas. Durante os anos do comunismo, de guerra e até 1921, a produção industrial não deixou de baixar continuamente, chegando a atingir apenas 1/7 dos valores registados antes do deflagrar do conflito. A população, sobretudo a das cidades, vivia numa grande miséria. No inverno de 1920-21, os camponeses, trabalhadores e marinheiros entraram em greve. Os proletários revoltaram-se contra a ditadura do proletariado. Lenin deu ordens para reprimir violentamente as sublevações, mas não deixou de reconhecer o sinal de aviso. Em março de 1921, durante o 10º Congresso do Partido Comunista, Lenin mudou a sua política económica. Pequenas empresas foram reprivatizadas, enquanto a indústria pesada e o comando da economia se mantiveram nas mãos do Estado. Investidores estrangeiros receberam concessões. No entanto, o crescimento económico demorou a fazer-se sentir no país devastado. Um período de secas com colheitas destruídas conduziu no verão de 1921 a uma situação de fome generalizada que provocaria a morte de milhões de pessoas. Só em 1923 se começaram a notar os primeiros sinais de crescimento económico. Por essa altura, já Lenin se encontrava mortalmente doente. Em maio de 1922, sofreu uma primeira trombose. A terceira, ocorrida em março de 1923, deixou-o hemiplégico e roubou-lhe a fala. A sucessão de Lenin foi assumida por Grigori Zinoviev, Lev Kamenev e Joseph Stalin, uma troika da qual Stalin em breve se destacaria. Em Londres, o Partido Trabalhista constitui pela primeira vez governo. A primeira mulher no serviço diplomático, Alexandra Kollontai, é nomeada embaixadora soviética na Noruega. Viajando com a caravana, os norte-americanos descobrem os prazeres das férias passadas com a casa às costas. Insulina, uma nova esperança para os diabéticos. Toronto, 27 de julho de 1921. A equipa formada pelo médico canadiano Frederick Grant Bunting e pelo seu assistente americano Charles Herbert Best consegue pela primeira vez isolar a hormona do pâncreas, insulina, o que representa uma grande esperança para os doentes diabéticos. A estreita relação entre os diabetes e o pâncreas fora já descoberta pelos investigadores no século anterior. Experiências realizadas com cães mostravam que os animais apresentavam sintomas diabéticos após ter-lhes sido retirado o órgão. Supunha-se assim que uma hormona do pâncreas regulasse a taxa de glicémia, embora não se tivesse conseguido até aí prová-lo. Poucos dias após as primeiras experiências bem-sucedidas com cobaias, é injetada a primeira pessoa com insulina. Um rapaz de 13 anos que se encontrava em coma diabético pôde ser salvo com a ajuda da insulina. No dia 30 de março de 1922, 2 oficiais da Marinha Portuguesa, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, partem de Lisboa num hidroavião. Desde 1917 que Gago Coutinho se interessara pela aviação e tentara adaptar os instrumentos de navegação marítima à aeronavegação. Os 2 oficiais chegam ao Rio de Janeiro no dia 17 de junho de 1922, realizando a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Recorrendo a imagens inovadoras e a uma sofisticada técnica de efeitos especiais inspirada no cinema, curtas-metragens mudas procuram sensibilizar possíveis clientes para determinados artigos. O stress era já conhecido nos anos 20. Acrobatas aproveitam a construção dos arranha-céus para apresentarem os seus arriscados números. Arqueólogos descobrem vestígios pré-históricos no Novo México.
Os químicos Franz Fischer e Hans Tropsch desenvolvem um processo de extração de gasolina a partir do carvão. Paris, 7 de outubro de 1925. Noite de estreia no Teatro Musical dos Campos Elíseos. Pela primeira vez, levanta-se o pano para a Revue Negre. A sensação da noite. A dançarina Josephine Baker, de St. Louis, no Missouri. Uma atuação marcada pelo humor, uma mulher com a elasticidade de uma contorcionista e toneladas de charme. Com apenas 19 anos, a jovem conquista derrompante o coração dos espectadores. Enorme furor provoca o seu número nas Folies Bergère, em 1927. Josephine dança o Charleston vestida apenas com uma mini saia de bananas. O público entra em delírio. A pérola negra do Missouri torna-se um símbolo dos anos 20 e o Charleston inicia a sua triunfal conquista da Europa. Após as dificuldades da guerra, as pessoas anseiam por diversões e esquecimento. A indústria do entretenimento cresce de uma forma explosiva. Berlim transforma-se num bastião do teatro de revista. O principal critério, decorações luxuosas, a vista e o ouvido querem ser lisonjeados com melodias fáceis. Glamour das estrelas e coreografias de dança. Mas as pessoas não se ficam pela contemplação. No Reich alemão estala a febre da dança. Multidões de jovens inquietos, entre os quais cada vez mais se encontram raparigas, sem acompanhantes, não esperam pela noite e invadem os palácios dançantes já pelo princípio da tarde. Com os seus movimentos frenéticos e gingados de pernas e braços, o Charleston transforma a excitação da dança numa verdadeira possessão. Em concursos e maratonas de dança, a juventude alemã vive a vertigem dos anos 20. É natural que tanto movimento exija um vestuário adequado, sobretudo no que diz respeito às senhoras. O espartilho desaparece. O novo ideal da moda, a esbelta garçon, com figura de rapazinho, rodopia pelos palcos, ostentando o seu vestido pendente e liso, com saia travada nas ancas. À noite, também com ousado decote traseiro e complicados adornos, mas nunca sem os práticos sapatos de fivelas e o imperativo da moda no momento, o corte de cabelo a rapaz, com franja à pony, de risco ao lado, cortado, curto, na nuca, ou com longas madeixas a emoldurarem a face, o cabelo ao rapaz, é o sinal da marca da mulher moderna e emancipada dos anos 20. Realizam-se em Portugal as primeiras emissões de rádio. Adolf Hitler publica o seu livro A Minha Luta, Mein Kampf. Na exposição do filme e fotografia de Berlim, é apresentada a máquina fotográfica de pequeno formato, Leica. Suíça, Lago Maggiore, 16 de outubro de 1925. A Alemanha, Itália, França, Grã-Bretanha, Bélgica, Checoslováquia e a Polónia assinam os Acordos de Locarno, passam a constituir o fundamento de um sistema de defesa na Europa Central, no qual se encontra incluída a Alemanha como parceiro com igualdade de direitos. Um grande sucesso para a política de reconciliação defendida pelos ministros dos negócios estrangeiros da França e da Alemanha, respectivamente Aristide Briand e Gustav Stresemann. A reconciliação franco-germânica. No ano de crise, 1923, isso parecia inimaginável para a maioria. A situação modificou-se quando Gustav Stresemann interrompeu a luta do Ruhr a 26 de setembro, reassumindo o pagamento das reparações. Conseguiu estabilizar a moeda, introduzindo o marco de pensão. Como político, criou assim as condições necessárias para a resolução da questão das reparações à mesa de negociações. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos apoiaram-no. Stresemann queria quebrar o isolamento a que esteve votada a política externa alemã durante os primeiros anos do pós-guerra. Em agosto de 1924 foi aceito o Plano Dawes. O convênio prescrevia prestações fixas para as reparações, sem, no entanto, estipular um montante definitivo nem a duração dos pagamentos. O Plano Dawes iniciou uma era de desanuviamento político, onde estão também inseridos os Acordos de Locarno. O seu ponto fulcral é o Pacto Ocidental. A Alemanha, a França e a Bélgica abdicam de modificação violenta das suas fronteiras. Para além disso, a Alemanha admite uma desmilitarização da região do Reno.
A Inglaterra e a Itália aderem ao Pacto Ocidental na qualidade de potências garantes. Ao acordo seguem-se convênios arbitrais estabelecidos entre a Alemanha, a Checoslováquia e a Polónia. Stresemann recusa aceitar globalmente as fronteiras alemãs do leste estabelecidas em 1919. No intuito de ir ao encontro das necessidades de segurança da Polónia e Checoslováquia, a França rubrica, a 26 de outubro, tratados de assistência com ambos os Estados. Outras consequências dos acordos de Locarno são a evacuação da primeira zona do Reno a partir de novembro de 1925 e a integração do Reich alemão na Sociedade das Nações, consumada no dia 8 de setembro de 1926. Stresemann completa os acordos de Locarno através de um tratado de amizade germano-soviético assinado em Berlim em 24 de abril de 1926. Nele, a Alemanha assegura a sua neutralidade em caso de um conflito entre a União Soviética e uma terceira potência. O novo tratado reforça o acordo germano-soviético de Rapallo, celebrado em 1922, no qual fora acordado o reatamento das relações bilaterais entre os dois países. A Alemanha regressa ao círculo das potências europeias. A Brasileira do Chiado reabre com pinturas modernistas. No Olympic Hall de Londres é inaugurada a Exposição Internacional do Automóvel. O acordo germano-soviético é assinado em Moscou. A nova objetividade. Assim se chamava uma exposição realizada no Museu Mannheimer Kunsthalle, que o seu diretor, Gustav Hartlaub, inaugurou em 14 de junho de 1925. Com as obras de Alexander Carnot, Otto Dix e Max Beckmann, Hartlaub expõe uma nova tendência estilística no panorama das artes alemãs. Após as manifestações abstratas do expressionismo, o novo estilo aproxima-se novamente do mundo objetivo. Um dos seus principais representantes é o pintor alemão Georg Gross. Depois das experiências traumatizantes provocadas pela Primeira Guerra Mundial, Gross encara a vida de uma forma profundamente cética e pessimista. O seu principal motivo torna-se o cotidiano na grande cidade. Pessoas, fábricas, cidades, bordéis. Em 1926, Gross pinta dentro e fora a que chama um moderno painel de histórias. Nele, expõe de uma forma impiedosa o lado sombrio dos Golden Twenties. Lá fora, o mutilado de guerra miserável e pedinte. No interior, os néscios e ricos a festejarem. Em Sustentáculos da Sociedade, igualmente datado de 1926, Gross debruça-se com sarcasmo sobre a situação política na República de Weimar. O juiz surdo com um monóculo opaco, o jornalista com um bacio na cabeça, o parlamentar social-democrata agitando com oportunismo uma bandeirinha nacionalista e, por fim, o capelão com o nariz inchado e alcoólico. Todos juntos, perante um fundo de chacina soldadesca e casas a arder, o quadro de Gross assemelha-se a uma terrível premonição. Nas redondezas de Predmost, na Morávia do Norte, é descoberto um esqueleto humano com 20 mil anos de idade. A rede rodoviária americana é alargada com recurso à utilização de todos os meios disponíveis. Afonso Costa é eleito Presidente da Assembleia Extraordinária da Sociedade das Nações. Longínquos são os objetivos do investigador de foguetões alemão Hermann Hubbert. Em 1923 é publicado o seu livro, O Foguetão para os Espaços Interplanetários. Nele o cientista enuncia os fundamentos da investigação espacial. Assim, Hubbert prevê nas suas considerações um conjunto de sistemas de propulsão para a construção de um foguetão. Os vários sistemas deverão ser acionados progressivamente a fim de aumentar o impulso do foguetão.
3 anos depois, a 16 de março de 1926, o professor de física americano Robert Hutchinson Goddard lança o primeiro foguetão de propelente líquido. Embora o voo dure apenas 2 minutos e meio, o resultado torna as pessoas conscientes de que a investigação espacial deixou de ser uma utopia. O austríaco Edmund Rumpler é um outro espírito inovador. Em 1921, desenvolve o chamado carro em forma de gota, um automóvel de linhas aerodinâmicas que oferece uma resistência mínima ao ar. Para a sua construção, Rumpler orienta-se pelas leis da aerodinâmica. Um enorme sucesso de vendas registou o modelo de 412 da Adam Opel AG. Apelidado de Ram pela sua pintura verde, a Opel inicia a produção em série em maio de 1924. Como modelo para uma produção racional em série, servem as fábricas americanas da Ford. Apesar dos reduzidos custos de construção, o modelo, que tem um preço de 4.500 marcos, permanece uma miragem para a maioria das pessoas. É estabelecida em Portugal a censura prévia à imprensa. Na Grã-Bretanha é inventada a meia sem malha caída. Reza Khan funda a dinastia Pahlavi na Pérsia. O 12 de fevereiro de 1924. Algo do género nunca tinha sido ouvido. Nisso, estão de acordo os espectadores que enchem o Eolian Hall de Nova York. Trata-se da estreia mundial da Rhapsody in Blue, com George Gershwin, o jovem compositor de apenas 25 anos, ao piano. Gershwin é conhecido no meio da indústria musical de Nova York como um talentoso compositor de canções comerciais. A sua ambição, no entanto, é integrar-se no circuito de concertistas clássicos. Assim, quando recebeu uma encomenda para compor algo do género jazz para a Big Band do Eolian Hall, Gershwin não se mostrou de início demasiado entusiasmado. No entanto, o compositor reconheceu a sua oportunidade. Na sua rapsódia, ligou elementos do jazz com os métodos de composição e tonalidades da grande música europeia. Era o nascimento do Symphonic Jazz. O público está entusiasmado. Após esta memorável representação, Gershwin torna-se um dos mais populares compositores do século XX. O jazz desliga-se cada vez mais das suas raízes tradicionais na Louisiana para encontrar uma nova pátria em Chicago. Aí desenvolve-se um novo estilo com elementos da música branca. Típicos para esse novo estádio tornam-se as chamadas hot intonations, tons tocados propositadamente sem clareza, carregados de emoções e tonalidades insólitas. A grande estrela entre os músicos de jazz de Chicago é o trompetista negro Louis Armstrong. O seu extraordinário talento de improvisação torna-o num exemplo para muitos intérpretes do jazz. A influência do jazz é também inquestionável na música contemporânea europeia. No dia 31 de agosto de 1928, o público presente no Theater am Schiffbauerdam, em Berlim, assiste à estreia da ópera dos Três Vinténs de Bertolt Brecht e Kurt Weill. Brecht critica o mundo burguês. Chama ao palco o reverso da medalha: criminosos, pedintes, rameiras e outras figuras crepusculares. O público recebe a peça com entusiasmo. A crítica do dramaturgo à burguesia não causa qualquer choque. As canções simples, atrevidas e temperamentais de Kurt Weill são assobiadas à esquina das vielas como quaisquer cantigas brejeiras. A ópera dos Três Vinténs torna-se num dos maiores êxitos teatrais dos anos 20. Um dos romances com mais sucesso no ano de 1929 é A Oeste Nada de Novo, de Erich Maria Remarque. 11 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, Remarque relata o dia-a-dia na linha da frente, a partir da perspectiva de um simples soldado. Tal como os seus colegas de escola, Paul Bäumer é mobilizado trocando a escola pelas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Em breve,
O entusiasmo prematuro é substituído primeiro pela desilusão e depois pela resignação e pelo desespero. Milhões de leitores reconhecem na história de Paul Bäumer as suas próprias experiências de guerra. Num só ano, o romance atinge uma edição de 1 milhão de exemplares e é traduzido em 28 línguas. As feiras anuais americanas atraem o público com novas distrações. Técnicas inovadoras propõem novas formas de diversão. O Rato Mickey de Walt Disney surge pela primeira vez numa série de desenhos animados mudos. Raul Proença lança os seus panfletos contra a ditadura militar. O derrubo da Primeira República estava iminente desde finais de 1925. Os jornais noticiavam há alguns dias o tão esperado acontecimento, faltando apenas o dia exato da sua eclosão e os nomes dos protagonistas. As Forças Armadas tomam a dianteira. Em 1926, formam-se uma série de juntas militares regionais, esfiadas maioritariamente pelo general Gomes da Costa. Na noite de 27 para 28 de maio de 1926, Gomes da Costa desencadeia um pronunciamento militar em Braga. Em Lisboa, Mendes Cabeçadas secunda a revolta de Braga e o golpe militar do dia 28 de maio de 1926. No entanto, a nova situação política não trouxera a tão desejada estabilidade. Durante algum tempo, o futuro de Portugal permanece incerto. Sucedendo-se os golpes de Estado entre as diversas fações divididas à volta de Mendes Cabeçadas e Gomes da Costa. As clivagens acentuam-se entre os partidários de instituições republicanas renovadas e uma maioria crescente de adeptos de um modelo político de contornos autoritários. Os problemas financeiros agravavam-se com os militares sem que uma solução viável estivesse à vista. Em abril de 1928, já como Ministro das Finanças, Salazar consegue o tão esperado equilíbrio orçamental, iniciando uma ascensão fulminante. Entretanto, em Paris, a oposição reorganiza-se contra a ditadura. Forma-se a Liga de Paris à volta de nomes como Bernardino Machado, Afonso Costa, Álvaro de Castro, José Domingos dos Santos, Jaime Cortesão e António Sérgio. No entanto, cedo se desfazem as pretensões a favor de uma união contra a ditadura. As divisões políticas anteriores vêm ao de cima, impossibilitando uma ação eficaz contra o novo regime português, que continua a sua caminhada vitoriosa. Em Colónia, é realizado pela primeira vez, desde 1914, um cortejo de segunda-feira de Carnaval. Canberra torna-se a nova capital da Austrália. É fundada em Coimbra a revista Presença, sob a direção de José Régio. – 21 de maio de 1927. Centenas de milhares de pessoas apinham-se no aeroporto Le Bourget, nas imediações de Paris, a fim de festejarem o aviador do correio americano, Charles Lindbergh, o motivo das saudações apoteóticas. O jovem piloto americano, de 25 anos, foi o primeiro homem a realizar a travessia solitária ininterrupta do Atlântico Norte entre Nova Iorque e Paris. Para a sua travessia pioneira, Lindbergh necessitara de 33 horas e meia. Lindbergh mandou construir o seu avião, o Spirit of St. Louis. Um monoplano equipado com um motor de 237 cavalos, em função do melhor aproveitamento possível dos reservatórios de combustível. Por razões de peso, Lindbergh abdicou mesmo de um aparelho de rádio. Em vez disso, o piloto orientou-se com a ajuda de 2 bússolas e alguns mapas marítimos. Com umas quantas sanduíches e um pouco de chocolate como mantimentos, subiu na manhã do dia 20 de maio para o seu aparelho, vestindo um fato completo debaixo do leve fato de macaco de piloto aviador. 7h52 do dia 20 de maio. Pesadamente, o avião tinha um peso de voo de 2.400 kg, a maior parte resultante do combustível. O Spirit of St. Louis elevou-se nos ares.
As primeiras 11 horas de voo em direção ao Velho Mundo decorreram conforme as previsões. Depois, quando já sobrevoava o Atlântico, Lindbergh foi alcançado por uma violenta tempestade de neve. Força de vontade e uma enorme perícia foram necessárias para combater o frio, o gelo na fuselagem e nas asas e o esgotamento. Após 27 horas de voo, avistou por baixo de si os primeiros barcos de pesca. Era a costa da Irlanda. O aviador sobrevoou apenas a 5 km afastado do curso calculado. 5 horas mais tarde, Lindbergh aterra são e salvo em França. A travessia do Atlântico valeu-lhe um prémio de $25.000. Um francês que emigrara para a América oferecera já em 1919 essa quantia para o primeiro homem que conseguisse voar sem interrupções de Nova Iorque a Paris. Das linhas de montagem da Ford Motor Company sai o automóvel número 15 milhões. É publicado o romance O Lobo das Estepes, de Hermanès. Egas Muniz realiza a primeira angiografia cerebral. Estugarda, 23 de julho de 1927. Inauguração da exposição Ular no terreno de Weissenhof. A Associação Deutscher Werkbund apresenta, sob a direção do arquiteto Mies van der Rohe, um bairro com 21 novas casas de habitação. Para além do seu bloco habitacional, o novo conceito de construção engloba as casas geminadas dos arquitetos holandeses Jacobus Johannes, Peter Oud e Mart Stam, bem como um conjunto de pequenas casas familiares. Após a Primeira Guerra Mundial, os grandes centros europeus começaram a sofrer as consequências de uma grave crise habitacional. No entanto, a imigração para as grandes cidades continuara. Os barracos de aluguer e prédios degradados dos centros históricos encontravam-se superlotados. Assim, não admira que os arquitetos alemães procurassem soluções que, sob o lema Luz, Ar e Espaços Verdes para Todos, pretendiam criar novos espaços habitacionais funcionais e, simultaneamente, acessíveis para vastas camadas da população. Para isso, tornava-se necessário reduzir ao máximo os custos de construção. As decorações de fachadas e todo o tipo de ornamentação foram postas de parte. O resultado foram construções sóbrias e funcionais que estiveram longe de recolher a aceitação geral. Através dos seus grandes projetos integrados em Berlim e no bairro de Weissenhof, Estugarda, a Associação Deutscher Werkbund pretende acabar com os preconceitos em relação ao novo estilo de construção. No Ziegfeld Theatre de Nova Iorque é estreado Showboat, o primeiro musical. A primeira linha aérea transoceânica é estabelecida entre Paris e Buenos Aires. Francisco Franco esculpe a estátua de João Gonçalves Arco. Saint-Moritz, na Suíça, é o local de realização dos segundos Jogos Olímpicos de Inverno. A equipa do tobogã alcança as únicas medalhas para a Alemanha. Hans Kilian e o seu time ganham o bronze. O esquiador norueguês Johan Grottum Bratten vence as provas de fundo dos 18 km e a combinação nórdica. A norueguesa Sonja Henie entusiasma a assistência com uma prova isenta de erros. Os juízes atribuem-lhe notas máximas e Sonja Henie recebe a medalha de ouro. Amsterdão, 28 de julho de 1928. Na cerimónia de inauguração dos 9º Jogos Olímpicos de Verão, é pela primeira vez ateada a chama olímpica. A Grécia comanda as delegações das nações participantes durante a marcha no estádio. Os atletas alemães já podem participar nos Jogos.
As mulheres concorrem pela primeira vez nas disciplinas de ginástica e atletismo, obtendo um sucesso imediato. Portugal obtém uma medalha de bronze na modalidade de espada, tendo Frederico Paredes atingido a segunda meia-final. A norte-americana Elizabeth Robinson vence a prova dos 100 metros, corrida em 12,2 segundos. Nas provas masculinas, o nadador americano Johnny Weissmuller, que mais tarde irá desempenhar no cinema o papel de Tarzan, conquista o ouro nos 100 metros crawl. O sprinter canadiano Percy Williams é o desportista mais bem-sucedido nas provas de atletismo, ganhando 2 medalhas de ouro nos 100 e 200 metros. Pela primeira vez é publicada no Ocidente uma fotografia do Dalai Lama. A cidade sul-africana de Durban é atingida por uma tempestade de granizo com grãos de gelo do tamanho de bolas de ténis. O método anticoncepcional, ou Gino-Knaus, é apresentado ao público. – 24 de outubro de 1929, 10 horas da manhã. A Bolsa de Nova Iorque abre. Tudo indica tratar-se de uma quinta-feira igual a tantas outras. Porém, cerca de 1 hora mais tarde, já ninguém se interessa pela compra de ações, apenas pela venda. As cotações dos títulos descem abruptamente. 12 milhões de ações são vendidas a cotações mínimas. A desorientação e o pânico na Bolsa depressa se propagam pelas ruas da cidade. Multidões juntam-se na Wall Street. Quando, por volta do meio-dia, os banqueiros anunciam a sua decisão de suster a queda das cotações através da compra de ações, a situação volta a normalizar-se. Por pouco tempo. No dia seguinte, as cotações caem em queda livre. O dia 25 de outubro de 1929 entra para a história como a Sexta-feira Negra. Desde o início dos anos 20, que os Estados Unidos da América atravessavam um período de alta conjuntura económica. Em todos os setores, fossem eles a construção civil, a indústria automóvel ou elétrica, a economia crescia explosivamente. Cada vez mais americanos foram possuídos pela febre da especulação e começaram a apostar na Bolsa. A partir de 1927, assistiu-se a uma subida das cotações dos títulos. Porém, quando as vendas dos bens de consumo começaram a abrandar, os cursos das ações ressentiram-se. Os seus titulares reagiram com pânico. As suas vendas precipitadas provocaram o colapso total da Bolsa de Nova Iorque em 29 de outubro de 1929. As repercussões foram sentidas em todo o mundo. No pós-guerra, os bancos americanos financiaram sobretudo a reconstrução da Europa. Para além disso, fomentaram a industrialização da Ásia e da América Latina com grandes créditos. No momento em que os bancos americanos reclamam o pagamento dos seus créditos no estrangeiro, o colapso da Bolsa de Nova Iorque transforma-se numa crise da economia mundial. Mais de 30 milhões de pessoas perdem os seus empregos em todo o mundo. Sobretudo na Alemanha, as consequências sociais da crise económica mundial provocam uma radicalização política. Inicia-se então a ascensão do nacionalsocialismo. Thomas Mann recebe o Prémio Nobel da Literatura. Dom Manuel Cerejeira é nomeado Cardeal Patriarca de Lisboa. Joseph Stalin festeja o seu 50º aniversário. – 27 de novembro de 1925. Na cervejaria Burgerboy Keller, em Munique, Adolf Hitler volta a fundar o Partido Alemão dos Trabalhadores Nacionais Socialistas. Em novembro de 1923, Hitler tentara tomar o poder pela força. O golpe falhara. O cabecilha fora condenado a 5 anos de prisão militar em Landsberg e o seu partido fora proibido. 8 meses depois, Hitler estava de novo em liberdade. No início de 1925, foi retirada a proibição ao NSDAP.
Durante o período de estabilização da República de Weimar, entre 1924 e 1929, o Partido Nacional Socialista permanece uma minoria dissidente. Porém, os nacional-socialistas desenvolvem as suas estruturas partidárias. A SA, a secção de ataque, é incumbida de novas funções. Torna-se uma unidade paramilitar do partido utilizada nas mais diversas situações, um instrumento de propaganda e cada vez mais de terror. Em maio de 1928, o NSDAP participa pela primeira vez nas eleições do Reichstag e recebe 2,6% dos votos. Até ao final de 1928, conta com 100 mil membros. No final de 1929, registram-se já 48 deputados do NSDAP em 13 dietas. Em setembro de 1928, o bacteriologista britânico Alexander Fleming descobre um fungo da espécie Penicillium notatum. O fungo destruíra uma das suas culturas bacterianas. Esta descoberta estimulou o bacteriologista a lançar-se em novas investigações. Fleming descobre então que o fungo se presta para a produção de antibióticos. Porém, o caminho a seguir ainda é longo. Só em 1939 é que é desenvolvido o medicamento penicilina. Pode curar infecções até então frequentemente mortais.